Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos estar fazendo a oração, iniciando esse culto da manhã. E quer dizer que nós estamos com muita saudade dos irmãos, só que logo em breve nós vamos nos ver, né? No próximo dia 9 nós já teremos o primeiro culto pela manhã e vamos ter a oportunidade de ver alguns irmãos. Amém? Irmãos, estou com muita saudade dos irmãos. Estou ansiosa para chegar o dia de nós nos encontrarmos na igreja. E antes de orarmos, eu vou ler uma palavra para os irmãos. Em Mateus 28, 20, 19, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Espero que os irmãos estejam bem e em breve nos veremos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de amor e graça, nós te louvamos, ó Senhor, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Pai. E te agradecemos, ó Senhor Deus, porque o Senhor tem falado conosco, Senhor, através da tua palavra. O Senhor tem usado a vida, Senhor, dos teus servos, ó Senhor, para ministrar, Senhor, a tua palavra aos nossos corações ao longo desses dias, Senhor, que estamos confinados, ó Deus. E te louvamos também porque vamos dar entrada, Senhor, numa nova fase, Senhor, da nossa vida, onde vamos retomar os cultos, ó Deus, que o Senhor dê a direção, Senhor, à vida de cada um dos nossos irmãos, que possamos, Senhor, tomar as devidas precauções, ó Senhor Deus, mas que acima de tudo, Pai, a nossa confiança esteja no Senhor, Pai. Eu quero te agradecer, te louvar, porque ao longo desses meses o Senhor tem guardado e cuidado de cada um de nós, Senhor, e nós podemos ver a tua palavra se cumprindo, Senhor, que todos os dias o Senhor tem falado conosco, Pai. Eu quero te agradecer, te louvar, Senhor, pela minha família e por cada família, Senhor, que está conosco, Senhor Deus, mesmo distante, Senhor, fisicamente, mas estamos, Senhor, no mesmo propósito, no mesmo intuito, buscando ao Senhor, Pai, e de fato, Senhor Deus, encontrando o verdadeiro consolo, Senhor, o verdadeiro conforto no Senhor, Pai. É no nome do Senhor Jesus que eu peço a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos e te louvo e te agradeço, Senhor, tudo isso em nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe e até breve. Amém? Deus abençoe os irmãos. Corre franca, salutar.
Bom dia, igreja. Que privilégio, né? Nós temos de continuarmos aí nosso estudo e o Senhor tem nos dado a oportunidade de ver aí Reino Unido, Reino Dividido, e nós queremos falar hoje então sobre o primeiro rei de Israel, né? Nós vimos a semana passada, o profeta Samuel estava muito triste, constrangido até de ver a rejeição, né? E o Todo-Poderoso fala: Samuel, fica tranquilo, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. E Deus anima ali o profeta Samuel a convocar o povo e ungir ali o rei. E é isso que o profeta faz. E nós queremos só contextualizar um pouquinho e ver aqui em 1 Samuel capítulo 10, do 17 ao 27, então Deus chama aquele povo e nós queremos ler aqui para que os irmãos possam apreciar. Abra sua Bíblia aí, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, do 17 ao 27. Convocou, pois, Samuel o povo do Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz subir Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos tirou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes falado: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tornou-se a tribo de Benjamim. Fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela tomou a Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tomaram e perguntaram ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio deles, do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul à sua casa em Gibeá. E foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Então nós olhamos aqui, a priori não foi uma recepção bem calorosa, e nós vemos que Saul teve que ter um jogo de cintura ali, porque alguns não gostaram da escolha, embora ele fosse grande, forte, alto, mas alguns não gostaram de Saul, né? Mas Saul, ele não ligou, ele fez que nem ouviu, e as pessoas então tentaram ali acomodar aquela situação. Agora nós vamos orar e nós vamos discorrer sobre esse episódio aqui. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã tão gloriosa, tão poderosa, tão bendita. E nós te pedimos, sê conosco, Pai, ajuda-nos a fazer a tua vontade, ajuda-nos a entender que muitas vezes a voz do povo não é a voz de Deus e que nós precisamos escutar a voz de Deus em primeiro lugar, o que a sua palavra diz, para que nós possamos então tomar decisões sábias e absolutas somente baseados na palavra de Deus. Então, queridos, nós temos aqui o primeiro rei de Israel,
Saul, né? Compleição física invejável, sobressaía sobre os demais, né? E no começo do seu reinado, Saul até que passou no primeiro teste. Ele foi bem, né? Ele mostrou uma boa atitude, e o profeta Samuel recomenda até, olha, esse homem ele tem começado bem. E Saul, ele passa no primeiro desafio. Qual era o primeiro desafio? Havia lá um problema muito sério, porque os amonitas estavam causando muito problemas ao povo de Israel. E tinha aí um líder, um rei chamado Naás, né, líder dos amonitas, que estava ali confrontando a Saul e todo o povo ali. E ele falou, olha, eu vou dar uma chance para vocês. Se vocês se renderem a mim, eu vou vazar o lado direito, né, o olho direito de cada um. Ele falou, eu vou furar o olho direito de cada um, mas vocês vão continuar vivos. Isso era uma situação extremamente humilhante. E o povo falou, olha, dá um tempo para a gente pensar e tal. E fizeram chegar, né, a Saul e falaram, olha, será que tem alguma saída? E Saul, então, ele se enche de ira, mas uma ira do Senhor, vinda da parte do Senhor. E Saul, então, toma ali algumas atitudes. Ele responde, né, aquela chamada do pessoal lá de Jabes de Gileade, e ele, então, sitia os amonitas, e ele toma uma decisão, e Deus estava com Saul. A coisa mais importante de tudo é nós vemos o quê? Que os soldados seguiram a Saul. E eles, então, foram livres daquela agressão amonita. Por quê? Porque havia uma unidade em torno de Saul. Porque Saul começara bem. Ele começou humildemente. Ele começou querendo fazer a vontade de Deus. E, principalmente, ele começou dependendo de Deus. Queridos irmãos, nós olhamos aqui, o começo de Saul foi acachapante. Ele foi realmente um rei que conquistou ali, depois daquela vitória, os demais, até que estavam descontentes. E aí então o povo falou assim, olha, aquele pessoal que não quis reverenciar o Senhor agora, o rei Saul, nós vamos matá-los. E Saul fala, não. Hoje não vai se derramar sangue em Israel. Hoje é dia de comemoração, porque o Senhor nos deu essa vitória. Então Saul, a priori ali, ele acredita aquela vitória sobre os amonitas ao Senhor. Então revela o quê? Humildade. E as coisas iam caminhando. E Saul foi crescendo em popularidade, ele foi crescendo, ele consegue granjear o quê? A unidade. Então, nós vimos que ele fala, paz, eu quero paz, nosso reino tem que crescer. E ele estava ali, bom objetivo. Mas, infelizmente, queridos irmãos, como em todo ser humano que não se deixa governar pelo Espírito de Deus, Saul também começou a criar resistência à vontade de Deus. E nós vemos então como é que Saul, de repente, ele começa a sair dos eixos. Infelizmente, Saul caiu, né, num erro que destrói muitos homens, muitos poderosos. Ao invés de manter a sua humildade, ele começa a achar que ele estava fazendo alguma coisa. Deus o colocar ali naquela posição, então ele bate no peito e fala, agora sou eu. E aí que começa a derrota. E aqui nós temos uma grande lição. Quando Deus nos coloca em qualquer posição de autoridade, só significa o quê? Deus nos dá mais responsabilidade e nos dá como referência aos demais o quê? Para que nós continuemos dependendo dele. O nosso topete não pode crescer. Nós precisamos estar cada dia mais humildes e lembrar o que? Nós dependemos de Deus. Você e eu e você, nós dependemos de Deus. E quando Deus nos coloca em qualquer posição de evidência, nós devemos lembrar que toda autoridade vem lá de cima. E se Ele nos colocou ali, é porque Ele tem um propósito e nós temos que fazer a vontade dEle e não a nossa própria
vontade. Agora nós olhamos aqui o grande equívoco que começa toda a derrocada de Saul. Ele deu ouvidos ao povo e deixou de ouvir a voz de Deus. Ele deu ouvidos àquilo que eles estavam falando. É bem similar ao que nós vemos hoje, né? As pessoas tentando agradar, tentando subir no Ibope, tentando ver aí os índices de pesquisas. E Saul, ele viu e falou assim, opa, eu preciso aí melhorar a minha performance e tal. E realmente ele cai numa situação que é uma arapuca, chamada o quê? Orgulho, vaidade, soberba. E tudo isso derruba qualquer homem, até mesmo um homem de Deus, que começa bem e que deveria terminar bem, mas não foi o caso de Saul. Ele sai da vontade de Deus, ele passa a não mais confiar no Senhor, ele passa a confiar em si próprio. Por quê? Porque ele tira os olhos de cima e coloca os olhos nas pessoas. E quando nós olhamos para as pessoas, ao invés de olhar para o Senhor, nós temos um problema muito sério, porque essa mudança de foco nos leva para baixo. Começar bem é muito bom, mas terminar bem é muito melhor. Aliás, na vida cristã é essencial. Nós, como servos do Senhor, somos chamados a olhar para cima, estarmos olhando para o Senhor, estarmos olhando para aquele que realmente nos leva a cumprir a sua vontade. E, queridos irmãos, vamos ver quais foram os desastres que levaram Saul à derrocada. Aquele primeiro rei que tinha tudo para dar certo. Além da sua compleição física avantajada, ele tinha o quê? A orientação do Espírito de Deus. A aparência é muito bom. É bom nós termos boa aparência, é bom nós sermos bonitos. Mas se nós não estamos ligados à direção do Espírito de Deus, essa beleza exterior não nos leva a lugar algum. Pelo contrário, é mais um traço de vaidade. E Deus, ele não trabalha dessa maneira. Então nós vamos ver aqui quais foram os desastres, né, que levaram à rejeição de Saul pelo próprio Deus. Então, nós olhamos um outro episódio aqui que nos dá uma base para ver como que o coração de uma pessoa pode chegar a esse ponto. Em 1 Samuel ainda, agora no capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 12, nós olhamos aqui, Saul, ele toma uma atitude imperdoável, que Deus se sente tão triste de ver que como uma pessoa que começou bem, que tinha um caráter humilde e de repente, através de elogios e incentivos, de repente ele toma uma atitude exacerbada. Saul, ele usurpa o lugar do sacerdote. Veja comigo aqui, 1 Samuel capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 12. A Bíblia diz assim: esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal. O povo se dissipava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto, e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto e tu não vinhas nos dias que aprazamos, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus a minha Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Amados, nós olhamos aqui uma situação que era
muito triste, porque Saul, ele precisava da direção do Senhor. Ele era líder, ele era uma autoridade, ele era o rei, ele ia conduzir o exército à batalha, mas oferecer sacrifício não era a atribuição do rei, era conferida a Samuel. E nós olhamos então, havia uma pessoa especificamente designada pelo Senhor para tratar essa área do altar, essa área espiritual, essa área de oferecer o sacrifício, papel do sacerdote ali. E nós olhamos então que havia uma usurpação de função. E Deus fica muito triste. Naquele segundo ano do reinado de Saul, ele se prepara para uma batalha contra um inimigo figadal de Israel, que eram o quê? Os filisteus. Deram muito trabalho. Os amonitas no passado, agora os filisteus pela frente, e ele precisava realmente da direção do Senhor. E o profeta Samuel falou, olha, espera um pouco aí, eu vou chegar e nós vamos fazer tudo conforme prescreve a lei do Senhor. Mas Saul, ele queria fazer as coisas no seu tempo e não no tempo de Deus. Um outro problema que nós vemos aqui. E podemos fazer uma aplicação para os nossos dias. Quantos de nós queremos fazer as coisas no nosso tempo, com a nossa visão, e não no tempo de Deus e com a visão de Deus? Quantos de nós têm caído ao longo do caminho, porque infelizmente tem dado vazão simplesmente à sua vontade, querendo se equiparar à vontade de Deus? E a vontade de Deus é soberana. Ela é boa, perfeita e agradável quando nós a obedecemos. Mas quando nós violamos a vontade de Deus, ela se torna realmente um laço para nós. E Saul, realmente, ele faz alguma coisa que atrapalha toda a sua trajetória. Ao invés de continuar a sua trajetória ascendente, ele começa a cair. Não era a responsabilidade dele. Saul, ele como rei, já explicamos aqui, mas ele não poderia usurpar a função de sacerdote. Ele não era líder espiritual da nação. Em termos simples, Saul não tinha autorização divina para oferecer sacrifício. E o grave erro de Saul foi o quê? A presunção. Achar que ele podia tudo, porque ele estava num cargo elevado, então ele achou que ele poderia usurpar uma função que não era dele. E isso já estava bem claro, até pelos desígnios de Deus, pela revelação do Senhor ao seu povo. Saul não cumpre uma tarefa elementar, esperar pela direção de Deus na batalha. E nós olhamos que nesta batalha há um outro problema agora. Saul usurpa aquela função e teve um problema muito sério. Na derrota de Saul, quando Saul vence os amalequitas, aliás, Deus havia também recomendado que ele destruísse todo o povo. Mas ele poupa Agag, que era o rei dos amalequitas, e poupa lá o gado, porque ele achou que ele deveria oferecer aqueles animais e tudo mais ao Senhor. E o Senhor deixa bem claro que ele tinha um prazer só, era o que? Obediência, que ele fosse ouvido e fosse obedecido. E Saul não cumpre isso. Então, Saul é reprovado. Agora, nesta segunda situação, falta obediência, nessa responsabilidade de destruir lá o povo de Amaleque. Ele achou melhor fazer sacrifício. Queridos irmãos, nós podemos tirar uma outra lição extremamente importante. Obediência. Obediência, Obedecer é melhor do que sacrificar. Saul, ele não cumpre alguma coisa que era elementar na vida espiritual dos israelitas,
como elementar hoje também na vida espiritual da igreja, né? O melhor sacrifício que nós podemos fazer é como Paulo falou lá para a igreja de Roma, nos apresentarmos diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Naqueles dias ainda não havia toda essa revelação, era o Primeiro Testamento, o período da lei, e Saul tinha a revelação o quê? Que ele deveria esperar o sacerdote, e o sacerdote faria aquela parte espiritual do sacrifício que não competia a ele. E nós olhamos aqui então Deus falando e Saul não cumprindo. Segundo aspecto, Deus fala, olha, destrua os amalequitas, ele poupa Agag, poupa o gado todo lá, e Deus fica muito entristecido, mais ainda com Saul. O Senhor prefere a obediência e não o sacrifício. Quando nós estamos estudando a palavra do Senhor, nós vemos quantas pessoas ficaram no caminho ao longo da jornada espiritual, porque deixaram de obedecer, tentaram barganhar com Deus, tentaram enganar a Deus, tentaram zombar a Deus. E nós olhamos no Novo Testamento que a Bíblia diz que de Deus não se zomba. E nós vemos que essas pessoas plantaram e colheram aquilo que plantaram. E uma grande lição para nós hoje. Nós vemos aí Reino Unido, Reino dividido, e nós olhamos aqui o primeiro rei que começou bem, mas ao longo da sua jornada ele começou a pisar na bola 1, 2 vezes, e nós vamos ver ainda mais coisas acontecendo aqui. Quantos corriam bem, como nós já falamos. Agora tem uma condição que é muito... é mais relevante do que as demais. É aquela condição, ainda nesse episódio aqui, de se enfrentar os filisteus. Quando o povo de Israel era constantemente afrontado por um grande gigante, até redundância, mas um homem que chegava a 3 metros de altura, chamado Golias, lá de Gate, da Filístia, e acontecia que ele chegava e afrontava os exércitos de Israel, e ninguém fazia frente a ele. Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. Israel estava oprimido diante do exército filisteu e diante daquele gigante, que ele falou, olha, eu quero um homem aí para vir aqui e degladiar comigo. E ninguém se candidatava. E lá estavam também os irmãos de Davi, e quando Davi vai levar lá a marmitinha para eles comerem, ele ouve aquele desafio. E ele fala, olha, eu vou, ninguém vai, eu vou. E nós conhecemos a história de Davi, mas vamos voltar o foco a Saul. Saul era o líder do exército. Era ele que deveria enfrentar o gigante Golias. E certamente Deus daria a vitória a ele também. Mas nós olhamos aqui, Saul se acovardou. Naquele momento era a responsabilidade dele tomar a frente e ir enfrentar o gigante Golias, o exército inteiro, e vencer. Deus o ungira para isso, para ele ser líder e liderar nas batalhas, não para oferecer sacrifício. Então nós olhamos que Saul, ele troca os pés pelas mãos, e nós vemos aí o terceiro aspecto que leva Saul para o buraco, porque ele não considerava a vontade de Deus obediência. E isso é fundamental. Saul não cumpre as suas tarefas, E Saul, como rei, ele tinha grandes responsabilidades, mas aquilo que era nevrálgico, aquilo que era principal, ele não estava cumprindo. E o grande erro de Saul foi o quê? Presunção. Ele era presunçoso. E ele é reprovado, então, nesse episódio, como já narramos aí, o quê? Falta de obediência. E Saul, ele tinha uma responsabilidade como líder. Ele se acovarda, não consegue realmente obedecer ao Senhor nesse quesito, e então ele é reprovado. Agora, o que acontece, queridos irmãos? Quando uma pessoa ela está
num lugar e de repente ela se sente ameaçada, o que acontece? Ela começa a perseguir aquele que às vezes está fazendo sombra para ele. Saul tinha um cargo alto, ele era líder ali, e Deus tinha dado todas as condições. E Saul então sendo reprovado, e Deus estava levantando outro líder ali chamado Davi, um jovenzinho, como nós já falamos, que se apresenta ali como candidato a vencer o gigante Golias, e venceu mesmo. E Saul foi omisso naquela questão, mas nós vemos então Saul, ao invés de perseguir o inimigo, que eram os filisteus, e esse episódio vencido por Davi, toda a Filístia agora cai. E nós vemos então que Davi é guindado na situação de um herói do povo. Estava ofuscando o brilho do rei. E o rei fica furioso. Ao invés de ele perseguir os inimigos do povo de Israel, ele começa a perseguir dentro do seu reino o seu compatriota chamado Davi, um jovenzinho, muito corajoso, e pelo poder de Deus, ele vai lá e derrota o gigante Golias. Então nós olhamos o que? Quanta atrapalhada um homem de Deus pode fazer quando ele perde a visão, ele deixa de obedecer, ele quer fazer as coisas do seu tempo, da sua maneira, do seu jeito. É uma tragédia. Aquele reino que tinha tudo para ser vitorioso, ele começa a declinar. E Deus então fala, não dá para trabalhar com Saul. Mas, queridos irmãos, Saul não se dá por vencido. E quando as coisas começam a dar errado, o que a gente tem que fazer? Buscar conselhos com alguém mais experiente. E Saul foi buscar conselhos, sabe com quem? Com uma feiticeira, uma pitonisa, uma mulher que não tinha qualquer qualificação espiritual. Pelo contrário, uma mulher que mexia com as coisas de Satanás, com o espiritismo. E nós olhamos lá em 1 Samuel capítulo 28, do 7 ao 11. Estou resumindo bem a questão e vejam, amados, que acontece. 1 Samuel, ainda nesse livro aqui, capítulo 28, do versículo 7 até o versículo 11. A Bíblia diz: E disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis que aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem na terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem, ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se para com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me respondes mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, a ti, para que me faças saber
o que hei de fazer? Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Amados irmãos, vejam o que uma pessoa pode fazer quando sai da vontade de Deus. Ele procura, aliás, ali uma mulher espírita, né? Uma mãe de santo lá daquela época, e invoca ali espíritos. E, amados, vejam como um homem de Deus muitas vezes pode sair da presença do Senhor e ele está ávido por poder. Ele queria manter o seu poder, e por poder ele fazia qualquer coisa, ele faria qualquer coisa. Vejam, queridos, que angústia quando alguém dirigido pelo próprio ego, ele pode sair e pode cair tão profundamente nos laços de Satanás. E nós vemos que Saul estava desesperado para manter o poder, porque ele queria era poder, ele queria status, ele queria continuar no alto. Mas, queridos, se nós não estamos dentro da vontade de Deus, não tem como nós permanecermos numa liderança sólida. E Saul, ele tinha condições de ser um excelente rei, desde que se colocasse debaixo da autoridade de Deus e continuasse em obediência. Mas ele foi bem só no primeiro ato, e depois ele veio caindo, caindo e caindo. Quantos começam bem a carreira, né? Começam bem e Deus vai dando crescimento, vai dando conhecimento, vai dando até um grau de liderança. Aí de repente o nosso topete cresce e nós achamos então que nós estamos com a bola toda e que nós é que estamos fazendo a obra, e esquecemos que quem faz a obra em nós é o Senhor. É Ele que opera em nossos corações. E quando nós queremos andar conforme dá na nossa própria cabeça, é derrocada na certa. E nós vemos então o princípio e o fim de Saul aqui, o seu reino, e ele desesperado procura até o quê? Até o espiritismo, queridos irmãos. O espiritismo naquela época ali, para se manter no poder. Mas é mal sucedido. E nós vemos que ele começa a perseguir então a Davi. Alguém que estava ali do seu lado como aliado, mesmo ele já estando fora da vontade de Deus, ao invés de ele tratar com humildade, ele começa a tratar o quê? Com rispidez. E mais, Saul chega ao ponto de querer matar a Davi. E Deus protege a Davi. Nem o seu próprio filho, Saul, tinha ao seu lado. Por quê? Porque havia um problema muito sério. Ele tinha saído da vontade de Deus. E o Espírito de Deus não estava mais operando nele. Então nós olhamos aqui o primeiro rei de Israel. Começou com tudo, acachapante. E de repente termina de uma maneira tão triste. Porque deixou o Senhor de lado. E todas as vezes que nós deixamos o Senhor de lado e pensamos que nós estamos, é a nossa inteligência, é a nossa posição, é o que eu penso e não o que Deus pensa, nós vamos cair, nós vamos à derrota e muitas vezes nós perdemos o privilégio de participar de vitórias, de liderança. Por quê? Porque achamos que nós é que sabemos, nós é que somos e nós é que providenciamos, esquecemos que dependemos do Senhor. Começo do fim de Saul: desobediência, arrogância, insubordinação, falta de temor e covardia. O pequenino Davi vai lá quando era ele que deveria estar. A escolha do povo, mais uma vez, mostra que foi errada. Quantas vezes, né? Deus quer nos livrar, mas achamos que nós sabemos o que queremos. E às vezes o povo se engana, né? Nós achamos que nós vemos um homem meramente na aparência de um homem. E às vezes um homem tem muitos diplomas, tem muitas láureas e tudo mais, e não é mal. Mas quando ele não tem o temor do Senhor, não adianta nada. Todo conhecimento é terreno, é humano. Se ele não teme ao Senhor, não tem como servir ao Senhor
e ser vitorioso, embora Deus tenha poder para operar no coração de qualquer autoridade, porque a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Todo o povo sofreu o quê? Com escolhas erradas. Que lições preciosas nós tiramos, né? Quantas oportunidades Deus tem nos dado, né? E a única exigência que Ele faz é que nós obedeçamos a sua palavra. Nós vemos que Saul começou bem. E quantos que nós lembramos, né? Nosso tempo aí de ministério, nosso tempo de igreja, quantos que nós lembramos passaram aí nesses 30 anos, começaram bem, mas caíram porque deixaram de obedecer ao Senhor, acharam que sabiam mais que o Senhor, sabiam mais que a palavra do Senhor, eram mais espirituais que o próprio Espírito Santo dirigindo ali a liderança da igreja. E é um problema muito sério. Quantas vezes nós temos feito escolhas erradas e isso nos tem causado muitos problemas. Nós precisamos corrigir o quê? O nosso foco. Às vezes o prisma está errado, né? A maneira que nós estamos enxergando determinadas situações está errada. E Deus nos dá tempo de corrigir. E Deus falou com Saul, o profeta Samuel falou com Saul a respeito disso, mas ele não deu ouvidos, porque ele estava cego, porque ele queria galgar os degraus. Mas quanto mais ele tentava subir, mais ele descia, até a ponto de ir para o espiritismo, buscar uma pitonisa. E encerrando, nós precisamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quero encerrar apenas com uma ilustração bem pequenininha, mas que vai dar muita oportunidade para nós aprendermos. E essa ilustração retrata o tempo que o Napoleão Bonaparte estava ali com os seus exércitos, né, conquistando as terras da Europa, e de repente acontece que ele ia passar por uma determinada fazenda e um menino fechou a porteira e falou: olha, o seu exército não pode passar por aqui, porque meu pai falou que ninguém passa por aqui. Napoleão falou: olha, você não está me reconhecendo? Meu nome é Napoleão Bonaparte, eu sou o líder, o imperador. E o menino falou para ele: meu pai já deixou uma ordem, aqui ninguém passa. Napoleão tirou o chapéu e falou assim: eu queria ter 100 generais no meu exército que tivessem a determinação desse menino de obedecer aquilo que o pai tinha ordenado para ele, de não deixar ninguém passar. Napoleão falou que aquele menino foi uma lição na vida dele, de obediência. E para nós também, queridos irmãos, como o Senhor Jesus Cristo fez, como o apóstolo Paulo fez também, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se até a morte, obedecendo, né? E sendo realmente uma bênção. Morte humilhante, mas uma vitória retumbante também. Que cada um de nós aprenda a obedecer, aprenda a ser um vaso nas mãos do oleiro, e tire como Saul também para o exemplo das consequências que tem o desobediente quando usurpa funções e quando acha que ele realmente chegou lá. E a Bíblia diz que é tão bom nós trabalharmos em harmonia com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã tão gloriosa, tão especial. Queremos te agradecer pela tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor. Queremos te agradecer por tudo. Nos ajude a sermos obedientes e aprendermos que obedecer é melhor do que sacrificar. Foi melhor no Primeiro Testamento e é melhor agora e sempre será melhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.